vamos falar um pouco sobre os regimes cambiais. Por quê? Porque uma coisa é nós entendermos o que é a taxa de câmbio e saber seus impactos, suas implicações para os agentes econômicos, seja residentes, seja não residentes. Tá? Outra coisa é entendermos como se dá a variação dessa taxa de câmbio. Por quê? Porque daí nós entraremos também no mérito do controle dessa taxa de câmbio, sobre como a autoridade monetária de cada país pode influenciar ou não essa taxa de câmbio. Esse conteúdo ele é apresentado no livro, né? Enfim, isso é uma apresentação já consolidada, né? No âmbito da contabilidade social, que nós temos regimes cambiais, regimes cambiais, regimes cambiais. Esses regimes conformam uma série de especificações sobre determinada forma de controle da inflação. Tá? A primeira, e talvez mais conhecida, é o que nós chamamos de câmbio flutuante. No câmbio flutuante, nós temos o mercado imperando na definição da taxa de câmbio. O câmbio fixo é o oposto do câmbio flutuante, e aqui nós temos o governo definindo a taxa de câmbio. E o câmbio misto, nós temos aí duas possibilidades de câmbio misto, mas nas duas nós temos uma mescla entre governo e mercado ali em parceria definindo a taxa de câmbio. No caso do câmbio flutuante, ou câmbio flutuante puro, como também é chamado, a taxa de câmbio ela vai oscilar livremente, né? Então, um dia ela vai estar 1,10, outro dia ela vai estar 1,50, ela pode ir para 5, ela pode cair para 1, para menos de 1. Ela vai estar sempre oscilando sem qualquer interferência da autoridade monetária. Nesse caso, nós podemos definir claramente uma curva de oferta, uma curva de demanda, porque não tem interferência, né? Então, ela é dada de fato pelo mercado, sendo que a oferta ela é determinada pelos exportadores e demais residentes que recebem renda e outros recursos de não residentes. Por quê? Quando nós estamos exportando, nós estamos enviando bens e serviços e recebendo em troca dólares. Então são esses dólares que entram a cada exportação que estão enchendo aí o mercado brasileiro de dólares. Tá bom? Mercado de câmbio brasileiro. A mesma coisa para quem recebe renda e outros recursos de não residentes. Então, quando eu estou recebendo renda, eu estou trazendo dólares para o Brasil. Ok? E a demanda é o sentido contrário, né? Então, são os importadores que demandam dólar. A mesma coisa aqueles que estão transferindo renda e outro recurso para fora do Brasil. A moeda se comporta como uma mercadoria, né? De fato, porque você tem oscilações do preço da moeda como em decorrência das negociações, como se fosse uma mercadoria normal. Pode-se traçar uma curva de demanda e oferta, como eu já disse, e não há qualquer interferência da autoridade monetária, como eu também já frisei com vocês. Certo? E aí nós passamos a falar da taxa de câmbio fixa. A taxa de câmbio fixa, ela, como eu já disse, ela é o oposto da flutuante pura. Por quê? Porque aqui nós não temos oscilação devido ao mercado. A taxa de câmbio é fixada, por exemplo, em 1,50 pelo Banco Central do Brasil, no nosso caso aqui no Brasil. E o Banco Central não está, em primeiro lugar, preocupado com o nível de demanda e oferta de dólares no país. Ele está preocupado com outras variáveis macroeconômicas, principalmente monetárias, que estão relacionadas à taxa de câmbio. Então, por isso, ele tem que manter a taxa de câmbio em determinado nível para que as outras variáveis possam, né, pelo menos em tese, entre aspas, ser aí corrigidas para o rumo que essa autoridade decidiu. O Banco Central se utiliza de suas reservas para comprar e vender a moeda estrangeira a um preço fixo, de modo que a taxa de permaneça próxima à desejada. Então, a manutenção dessa taxa nesse nível escolhido pelo Banco Central faz com que a política monetária interna seja vinculada ao volume de moeda externa negociada. Por quê? Por quê? Para manter a taxa, por exemplo, de 1,50, o Banco Central ele precisa comprar e vender dólares à medida que o mercado começa a negociar essa taxa de câmbio e ela começa a sair desse valor fixo dado pelo Banco Central. Então, se ela começa a ir para 1,60, 1,40, 2, 3 tal, então o Banco Central vai ter que comprar ou vender dólares
nesse valor de 1,50, que é o que ele determinou no nosso exemplo, para que essa taxa fique, fique fixa nesse valor de 1,50. Por que eu estou falando que nós estamos, na verdade, vinculando a política monetária ao volume de moeda externa? Por quê? Porque quando o Banco Central precisa comprar dólar para manter a taxa fixa, né, naquele valor específico, ele está comprando o dólar, mas ao mesmo tempo, ou seja, ele está retirando o dólar da economia, mas ao mesmo tempo ele está injetando reais. Isso aumenta a quantidade de moeda brasileira que está em circulação, né? E aí vocês vão ver em economia monetária que isso tem todo um impacto na demanda e assim por diante. E o contrário também é verdadeiro. Quando o Banco Central vende dólares, ele está tirando reais da economia. E esse retirada de reais tem um impacto monetário e depois até na economia real muito grande. E por fim nós temos os regimes cambiais chamado regime misto, né? Ou de câmbio flutuante sujo, né? Aqui nós temos dois tipos. Aquele que é chamado de câmbio fixo atenuado, ou seja, o Banco Central define uma meta de taxa de câmbio, mas além dessa meta, que seria semelhante ao câmbio fixo, né? Mas além dessa meta, ele tem uma banda de variação para mais e para menos, que ele aceita que o taxa de câmbio varie conforme a compra e venda realizada no mercado. Um exemplo, suponha que o Banco Central Brasileiro tenha fixado nossa taxa de câmbio em 4,5 e que ele definiu uma margem de variação de 1,50. Então ele aceitaria tranquilamente que a taxa de câmbio fosse até R$6 e caísse até R$3. Então nessa margem, olha, está aceitável. O ideal é que fique 4,5, mas ali entre 3 e 6 está aceitável. É óbvio que à medida que nós vamos chegando a mais próximo de 3, o Banco Central vai ter que intervir para que não passe, né, não vá abaixo de 3, 2,50, por exemplo, não chega a isso, porque para ele não é interessante conforme a política monetária adotada. Então, nesse caso que o dólar está caindo, né, a taxa de câmbio está caindo, o real está se valorizando, o Banco Central precisa voltar a valorizar o dólar e desvalorizar o real. O que ele faz? Ele compra dólar, assim ele tira dólares da economia, né? O dólar fica escasso, o seu preço se eleva e começa a subir novamente para próximo de 4,5. O contrário é feito quando nós estamos chegando próximo de 6. Aqui o dólar está valorizado e a moeda brasileira está desvalorizada. Então aqui o que nós precisamos fazer? Vender dólares, porque assim você enche o mercado de dólares, enche entre aspas, né, de dólares, e a partir de então o preço tende a cair, voltando para próximo aí de 4,5. Tá bom? E por fim nós temos o regime de câmbio flutuante atenuado, né? Nesse caso aqui, o Banco Central, ou a autoridade monetária, ela não define uma banda de variação, muito menos uma meta central, né? Ela deixa o câmbio flutuando e, em determinado momento que ela acha que aquele nível de taxa de inflação está muito alta ou muito baixa, ela simplesmente interfere comprando ou vendendo. Tá? Então fica solto e conforme o interesse aí do momento, o Banco Central pode intervir. Certo, vamos falar agora sobre a paridade de poder de compra. O que é isso? Trata-se de uma alternativa à taxa de câmbio, que nós já trabalhamos, tanto a nominal quanto a real, para a comparação de variáveis econômicas entre países. Então, quando nós queremos, geralmente, né, essa é a maior utilidade do poder de compra, da paridade de poder de compra, é a comparação entre determinadas variáveis econômicas entre países. Já vou explicar o porquê. Tá? O diferencial aqui é o seguinte, que ela considera a taxa de câmbio nominal, considera a variação de preço, mas ela também inclui os chamados custos de transação. Parte-se do princípio de que a ausência desses custos de transação, na ausência desses custos de transação, os preços tenderão sempre, no longo prazo, a se igualar em diferentes mercados. Ou seja, o dólar deveria ter o mesmo valor de R$1, $1. Isso significa que, se essa situação fosse real, se visualizasse na realidade, um iPhone comprado nos Estados Unidos teria o mesmo preço daquele vendido aqui no Brasil. Né? Então, se isso fosse verdade, aquele nosso preço, nível de preço, né, P, que é o preço interno, seria igual ao nível de preço externo. Só que nós sabemos que isso, na verdade, não ocorre.
né? E não ocorre porque os custos de transação existem. Mas o que são custos de transação? São todos aqueles custos necessários para que uma transação entre duas ou mais pessoas, agentes econômicos, ocorra. Um exemplo, para que você compre o iPhone lá nos Estados Unidos, você vai precisar pagar o transporte, o frete. Esse frete pode ocorrer extravio, então, além de pagar o frete, você tem que pagar o custo do contrato, né? Se for uma empresa aí que trabalha com a importação, ela vai ter que ter um escritório de direito ali, de advocacia, seja interno ou externo à firma, para poder tratar desses contratos, né? Firmar esses contratos, legislação, tudo, para poder punir quando houver aí, ocorrer aí um extravio, né? Aí entra seguro, né? Se precisar acionar o seguro, e aí o que nós vamos fazer? Né? O seguro vai cobrir, não vai cobrir? Então tem toda essa questão que está embutida no que nós chamamos simplesmente de transporte. Taxas aduaneiras e assim por diante. Informação, a assimetria de informação é muito séria entre os países. Pagamento de imposto, se eu tenho que ter aí de novo, né? Um escritório para me dizer claramente, conforme aquela infinidade de leis que existem em diversos países, se aquele determinado produto X, ele vai pagar imposto se eu comprar X, 100 unidades, 200 unidades, 50 unidades, qual o valor desse imposto, se eu corro algum risco, se eu não corro, tem alguma taxa, porque imposto é uma coisa, né? Mas você pode ter uma cota, melhor dizendo, de importação, né? Então não tem imposto ou tem imposto, mas além disso tem também uma cota máxima de importação de determinado produto. Então tem uma série de legislação que nós precisamos tratar. E também o custo de oportunidade. Tudo isso é baseado no que nós chamamos da lei do preço único. Ela afirma que na ausência desses custos de transação, o preço do produto tende a se igualar. No entanto, como nós já falamos, nós estamos tratando de países diferentes que usam moedas diferentes. Então nós precisamos utilizar uma taxa de câmbio que permita representar esse equilíbrio, corrigindo essas distorções causadas pelos custos de transação. No livro da Paulani, ela trata essa taxa de câmbio de equilíbrio como E. Tá? O mesmo Ezinho que nós tratamos, nós utilizamos quando falamos de transações, de taxa de câmbio nominal. Para não confundir, aqui eu coloquei EP, mas lá vocês vão ver como E, tá bom? Saibam que é diferente uma coisa da outra. Olha só. Então, o P, nível de preços no país, P asterístico, nível de preço no país estrangeiro, e EP, a taxa de câmbio de equilíbrio de longo prazo, que nós também podemos chamar de PPC, paridade, taxa de câmbio da paridade de poder de compra. Tá? Existem alguns índices que calculam essa paridade. Um dos mais comuns é o Big Mac, o índice Big Mac. Sim, Big Mac lá do McDonald's, né? Por que ele é utilizado? Porque ele é um produto homogêneo. Como nós estamos falando de uma franquia, né, que é presente no mundo inteiro, seja em qualquer lugar do mundo, a ideia que o McDonald's passa, né, ele luta para manter, é que todos os produtos respeitem os mesmos critérios, a mesma qualidade, tenham os mesmos insumos e assim por diante. Então eu tenho um produto homogêneo, eu consigo isolar, portanto, variações no produto, e, portanto, se é um produto homogêneo, igual, eu posso comparar a existência do custo de produção entre os países por meio dos preços entre os países, né, desse Big Mac. Olha lá, a estrutura de custos em todos os países, né? Aqui você podem visualizar dados de 2013, tirei da revista Veja. Aqui nós temos dados já de 2021, né? Se vocês quiserem ver, está nesse site aí, tá? Aqui na lateral. Vejam aqui, ó, o Brasil está lá embaixo, né? Um Big Mac custaria aqui 3,98. E nos Estados Unidos, cadê? Aqui, United States, 5,66. Olha a interpretação. Se o preço do Big Mac for maior nos Estados Unidos do que no Brasil, significa que a moeda brasileira está, ou deveria estar, né, valorizada. E se for o contrário, ela deveria estar desvalorizada. Mas olha só o que acontece. Aqui eu tenho dados, número, né, e não gráfico, uma tabela. Aqui em 2021, olha lá, a paridade de equilíbrio entre Big Mac no Brasil e Estados Unidos era de 3,87. Então a taxa de câmbio aqui deveria ser de 3,87. Só que nós sabemos que ela está na casa de R$5, diretamente 5,50. Né? Isso significa que a moeda brasileira está subvalorizada.
né? Esse valor aqui, essa desvalorização aqui, ela não é real. Ela deveria estar próxima aqui a taxa de câmbio nominal deveria estar próxima de 3,87. Bom, para concluir, vamos aqui falar um pouquinho sobre as medidas de ajuste do balanço de pagamentos. O que são essas medidas? Bom, imagine uma situação em que nós temos um déficit no balanço de pagamentos. Esse déficit é um déficit sistemático, ou seja, ele está ocorrendo por alguns trimestres consecutivos, alguns anos, e não se tem aí, não se vislumbra uma reversão no longo prazo. Então, fechamos hoje esse trimestre no negativo, fechamos o próximo, fechamos o ano e a perspectiva, a expectativa para 2022 é a mesma, né? Continuar fechando sempre no negativo. Nesse caso, nós deveremos sim intervir, né, com algumas medidas econômicas, políticas econômicas, quem faz isso é a autoridade monetária, para tentar reverter esse caminho, esse déficit, e aí nos próximos trimestres podermos fechar no positivo. Tá? Vale destacar que se o déficit for por um curto período, um trimestre, dois, um ou outro, não tem tanto problema, não precisa de intervenção. Uma outra medida que não precisa de intervenção é quando esse déficit ele é fomentado pela compra de máquinas, equipamento, tecnologia e assim por diante, porque são equipamentos que no futuro próximo levarão ao aumento da produtividade, aumento da produção, capacidade instalada, e isso pode ser revertido. Bom, observando portanto um déficit, né, desse sistemático, uma primeira alternativa é provocar uma desvalorização cambial, como nós já vimos. Por quê? Porque aqui nós aumentaremos a demanda por dólar, né? O Banco Central ele vai comprar dólares no mercado, a taxa de câmbio vai aumentar, né? Então vai ficar mais caro para um brasileiro comprar lá fora, e o resultado aqui é que nós teremos as importações sendo desestimuladas. Por outro lado, as exportações serão estimuladas. Então, por um lado, nós teremos a redução do envio de dólares para o resto do país, do resto do mundo, e por outro, teremos o recebimento de mais dólares vindos do exterior. Essa medida ela atua na balança de transações correntes e tem um efeito rápido, imediato. Uma segunda possibilidade é a elevação das tarifas. Né? Então, consiste em aumentar o valor das tarifas cobradas sobre produtos importados. E a outra seria a imposição de cotas. Então, eu não quero cobrar um imposto a mais, uma tarifa a mais, eu coloco uma cota. O que é a cota? Olha, a partir de hoje não se pode importar mais que 50 geladeiras, tá? De determinado país, enfim. Tá? As duas medidas de ajustes têm como objetivo reduzir as importações de modo a reduzir a saída de dólares do país. Elas atuam sobre o saldo da balança de pagamentos e têm um efeito também rápido, caracterizada como protecionismo. Sempre que vocês ouvirem falar de imposto sobre importação ou estabelecimento de troca, alguém já vai sempre gritar isso, né? Olha aí, medida protecionista. Ou de fechamento da economia, né? De falta de liberdade, qualquer coisa assim. Uma quarta possibilidade é um subsídio às exportações. Então, nos itens 2 e 3, nós falamos sobre, olha, vamos diminuir a importação, porque assim nós evitamos que dólares saiam da economia. Aqui nós estamos falando o seguinte, olha, em vez de mexer na importação, vamos mexer na exportação, porque quando a exportação é ampliada, nós receberemos mais dólares. E aí nós poderemos fechar no positivo. Para isso, vamos retirar alguns impostos que estão sendo cobrados de produtos que são de alta exportação, como por exemplo, commodity, lei Candir, né, de tal modo que eles se tornem mais competitivos no mercado internacional e aí aumente suas exportações. Essa medida vai atuar principalmente nas transações correntes e tem um efeito lento. Medida 5, restrição à saída de capital, e medida 6, restrição à saída de rendas ao exterior. Nos dois casos, nós estamos falando de dinheiro, né? Saída de capital, uma empresa, por exemplo, que investiu aqui no Brasil e está vendo que não tem mais possibilidade de ganhos elevados, ela pega e decide retirar esse dinheiro do Brasil. A mesma coisa quando no nível 6 aqui, no item 6, como por exemplo, a Volks que investe no Brasil, obviamente ela quer o retorno, e esse retorno vai para a Alemanha, porque é uma empresa alemã. Então o governo brasileiro ele pode fazer duas coisas. Olha, a partir de agora, do total que a Volks manda para a Alemanha, ela só vai poder mandar 20%, por exemplo. E aí isso ela aplica para todas as multinacionais. Tá?
tem também um efeito rápido. E a ideia aqui é evitar, né, reduzir o envio de dólares para o resto do mundo. A 7, redução do nível de atividade econômica. Então, adota-se aqui uma medida de contração econômica, redução da demanda, etc. Porque reduzindo a demanda, reduz também a importação, né? E, consequentemente, nós teríamos uma redução do envio de dólares para o resto do mundo. Mas a consequência disso, nós sabemos, quando nós temos uma redução do PIB, acompanha também aí o desemprego, né? E por fim, nós temos a elevação da taxa interna de juros. Consiste em elevar, né, a taxa interna de juros Selic com o objetivo de atrair capital de curto prazo. O Fernando Henrique fez muito isso, colocou a taxa de juros lá em cima, de tal modo que os investidores se sentem atraídos a correr o risco de trazer o dinheiro para o Brasil e obter aí um lucro, né, juros, né, um markup, né, entre aquele valor que ele investiu aqui no início e depois quando ele for receber, exatamente porque a taxa de juros está alta. Com isso, nós atraímos dólares. O interessante é que com a taxa de juros, com a Selic baixa, o mecanismo é o contrário, né? O que ocorre é uma fuga de capital, como nós chamamos, né? Capital especulativo. E é exatamente o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? O capital fugiu daqui, vamos dizer assim, exatamente porque a taxa de retorno, né, medida aí pela Selic, caiu. Um outro efeito dos juros altos é que para nós ele é ruim, né? Ele desestimula a economia. Porque além de atrair o capital estrangeiro, também vai atrair o capital interno para quê? Para o investimento no mercado financeiro e não no mercado real, que é onde de fato nós temos emprego, geração de emprego, renda, demanda e assim por diante. Então, quando a taxa de juros está alta, nós temos uma tendência, considerando tudo mais constante, temos uma tendência de termos desse estímulo, né, uma contração econômica. Além disso, o país fica suscetível aos movimentos especulativos do capital internacional, como eu disse, né? Então, se acontecer alguma coisa mais séria, o capital vai todo embora, uma crise econômica, qualquer coisa que seja. Então é isso. Leiam o capítulo da Paulani para vocês terem aí mais detalhes, tirem suas dúvidas e façam os exercícios.